O fundo imobiliário BTRA11 caiu mais de 11% no pregão dessa quinta-feira, dia 20 de abril. Vamos entender o que está acontecendo com esse fundo. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta é a Tríade. Aqui nesse canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Bom pessoal, na última quinta-feira, 20 de abril, o fundo imobiliário BTRA11 desabou com uma notícia em relação a uma dívida milionária. E para a gente entender o que está acontecendo com esse fundo, eu dividi o vídeo em duas partes. Na primeira parte, a gente vai entender o que é esse fundo, o que é o fundo BTRA11, como ele é composto, e quais são os principais investimentos, o principal portfólio desse fundo. E depois a gente vai analisar a notícia e o fato relevante que o gestor do fundo disponibilizou para o mercado. Bom, investidores, primeiro fazendo uma apresentação do fundo BTRA11, hoje ele é negociado na B3 por R$ 80,89. Ele vem distribuindo aí nos últimos 12 meses o equivalente a 12% em dividendos para os seus cotistas e nos últimos 12 meses ele acumula aqui uma queda de 20% no preço das suas cotas. Dando uma olhada aqui na distribuição de dividendos desse fundo, ele vem distribuindo aqui o equivalente a 80 centavos a 95 centavos em dividendos para os seus cotistas. E pelo que a gente vê aqui no histórico, ele vem fazendo isso muito bem ao longo do tempo. E para você que não sabe quem faz a gestão desse fundo, o gestor e o administrador desse fundo nada mais nada menos do que é o Banco BTG Pactual, que é uma instituição aí de renome no mercado. Para vocês terem uma ideia, investidores, esse fundo hoje, ele possui aqui no seu patrimônio o equivalente a 395 milhões de reais. E a gente tem acesso a esse número exatamente aqui na parte de valor patrimonial da cota. Um outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que a liquidez média desse fundo também não é ruim. Ele negocia diariamente o equivalente a 544 mil reais. O P sobre VP, que é um indicador que mostra para o investidor se a cota desse fundo está sendo super ou subvalorizada no mercado, está mostrando aqui para a gente que esse fundo está super descontado em relação ao preço patrimonial, em relação ao valor patrimonial que ele tem em seu fundo. Ou seja, investidores, isso aqui provavelmente é reflexo da queda que a gente viu nessa quinta-feira. Dando uma olhada aqui no portfólio desse fundo, a gente consegue perceber que ele basicamente ele é composto por fazendas que produzem produtos agrícolas. E um destaque para vocês investidores é que esse fundo ele possui apenas 6 imóveis dentro do seu patrimônio. Esse portfólio ele é bem pequeno comparado com outros fundos imobiliários e até mesmo comparando com o Fiagro, que são fundos de investimentos do agronegócio. Bom, investidores, para a gente analisar melhor esse fundo, eu vou utilizar aqui o informe, o relatório gerencial do mês de março. Eu sempre recomendo para vocês investidores olhar o relatório gerencial, pois aqui a gente tem diversas informações relevantes em relação aos fundos imobiliários e também aos fiagros. Por exemplo, investidores, aqui na página 4 a gente já vê que esse fundo ele foi iniciado em julho de 2021, ou seja, ele é um fundo recente aí no mercado. Como mencionei antes, e a gente viu lá no site Status Invest, quem faz a gestão e a administração desse fundo é o Banco BTG Pactual. Aqui no relatório gerencial a gente vai ter acesso também a informações como a taxa de administração, taxa de performance, a quantidade de cotas aí emitidas no mercado, o ticker que a gente já conhece também e diversas outras informações. Dando destaque exatamente aqui para essa página que tem algumas informações relevantes. Como a gente pode ver, no levantamento feito aqui no mês de março, o gestor informa para a gente que esse fundo ele tem de valor de mercado um total de 284 milhões. E o valor de patrimônio desse fundo é de 466 milhões atualmente. Aqui o gestor também informa o último rendimento pago referente ao mês de fevereiro, que foi de 95 centavos. E aqui os dividendos mais atualizados do que o site Status Invest. Atualmente, aqui, segundo o gestor, esse fundo está distribuindo nos últimos 12 meses o equivalente a 13% de dividendos. E como nós vimos lá no site Status Invest, esse fundo ele tem um total de apenas 6 ativos dentro da sua carteira. E isso é um ponto de atenção, pois impacta diretamente na diversificação desse fundo. Para a gente não se entender muito aqui no relatório gerencial, vamos para o portfólio desse fundo para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo com ele. Aqui em Portfólio Investidores, a gente consegue ter acesso aos dados mais detalhados em relação ao portfólio desse fundo. Como
Como a gente já tinha visto, ele possui 6 imóveis dentro do seu portfólio. E uma quantidade de apenas 6 imóveis dentro do portfólio é um problema aí de diversificação. Isso muito provavelmente pode estar acontecendo porque o fundo ele é bem recente. Como a gente viu, ele foi iniciado, ele foi aberto em julho de 2021. Então, para você investidor aí que está procurando um fundo imobiliário ou até mesmo um fiagro, é importante você olhar essas informações em relação ao tamanho do portfólio, pois um portfólio muito pequeno, em algum caso de problema, né, de inadimplência de um desses imóveis, isso impacta diretamente a distribuição de dividendos para os cotistas. E foi exatamente isso que assustou os cotistas e causou uma grande queda na cotação desse fundo. Voltando aqui para o site Status Invest, uma recomendação que eu deixo para você investidor é sempre olhar os comunicados aqui dentro dessa seção no site Status Invest. Aqui a gente tem um fato relevante que foi disponibilizado pelo fundo no dia 20 de abril. Vamos dar uma olhada aqui nesse fato relevante para entender o que aconteceu com esse fundo. Aqui no documento de fato relevante, o gestor desse fundo ele disponibilizou uma informação importante para nós investidores. O gestor ele informa para nós que houve uma ação judicial, né, de execução de título extrajudicial para cobrança do valor referente a 1.839.000. E essa ação movida para cobrança desses valores é em relação ao senhor José Roberto Patrício e pela senhora Márcia Patrício. Eles são os produtores que estavam alugando essas terras para produção de produtos agrícolas. E o imóvel que eles estavam utilizando fica localizado aqui no município de Campo Verde, Mato Grosso. E, obviamente, né, essa é uma propriedade aqui do fundo BTRA11. Segundo os detalhes que o gestor deu aqui pra gente nesse fato relevante, no primeiro item em destaque foi mencionado que foi feito o aresto, né, da lavoura, dos grãos, equipamentos, implementos, veículos, máquinas e sementes dos proprietários que estavam utilizando essas terras. Para quem não sabe, investidores, aresto é uma palavra utilizada aí no vocabulário judicial e significa apreensão judicial dos bens de uma pessoa que está devendo para a justiça. Dando sequência aqui no próximo item 2, a medida judicial também permitiu aqui a penhora online dos recursos financeiros dos produtores. No item 3, ele fala aqui da autorização para promover uma averbação sobre os imóveis pertencentes aos produtores, ou seja, eles vão apreender também outros imóveis que também pertencem a esses produtores, com o objetivo, né, de fazer o leilão futuro desses imóveis para quitar essa dívida. E por último, né, aqui a gente tem a inscrição do nome dos produtores nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, investidores, eles vão colocar aqui o nome dos produtores no Serasa. E aqui, investidores, o gestor ele deixa bem claro que os atos, né, mencionados acima, eles estão em fase de cumprimento. E o objetivo desse fato relevante é trazer um pouco mais de segurança para os investidores, informando que esse fundo ele não terá prejuízo com a inadimplência desse imóvel. E por último, investidores, o fundo está movendo uma ação para rescindir o direito real, né, de superfície concedido aos produtores. Em resumo, né, para cancelar aqui o contrato de locação e fazer a reintegração de posse do imóvel. E para finalizar, o gestor ele deixa bem claro que qualquer novidade em relação a esse processo, ele será informado aos cotistas através de fato relevante. Bom, investidores, diante dessas informações, na quinta-feira, dia 20 de abril, o mercado acabou derrubando os preços da cota lá na B3. Em resumo, investidores, diante dessas informações e da transparência que o BTG, que é o gestor desse fundo, teve aí com os cotistas, eu não vejo essa notícia com maus olhos. Diferente do fundo Hectare, onde a gente viu um problema de gestão, de investimentos ruins e até mesmo uma briga lá com a Suno Research, e também a falta de clareza dos gestores com os seus cotistas, nós investidores não podemos comparar, né, esse caso aqui do BTRA11 com o caso do Hectare, são coisas totalmente diferentes. No meu ponto de vista, o BTRA11 ele realmente está com um problema aí grande de inadimplência, e esses problemas de inadimplência diante do mercado, né, da macroeconomia atual, com juros lá em cima e o mercado entrando em recessão, ele é muito comum, pois fica cada vez mais difícil as empresas pegarem crédito no mercado devido aos juros absurdamente altos. E a gente tem visto aí diversas empresas entrando com pedidos de recuperação judicial, com problemas de inadimplência. Então a gente está numa fase do mercado que isso vai acontecer com uma frequência um pouco maior. E um fundo igual a esse, o BTRA11, que possui no seu portfólio apenas 6 imóveis, ele está mais vulnerável a esse tipo de problema. Portanto, investidores, no meu ponto de vista, esse não é um problema muito grave para esse fundo e acaba sendo para nós investidores uma oportunidade de compra desse fundo imobiliário com uma excelente taxa de desconto, pois como nós vimos aqui no site Status Invest, ele está hoje com um P/VP de 0,86.
0,68. Mas vale deixar o disclaimer aí para vocês, essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo imobiliário. Nós estamos analisando aqui todas essas informações a caráter educacional. O nosso objetivo, investidores, é trazer para vocês todas as informações para que você tome a melhor decisão de investimento. Portanto, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, esse vídeo ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.